A vida de a Daniela Whitlock, aos 27 anos, era feita de bandejas pesadas e de um cabelo ruivo que ela prendia à pressa, sem tempo para nada mais. Os olhos cinzentos pareciam sempre virados para baixo, não por medo, mas porque a Daniela sempre foi daquelas que observam, nunca daquelas que chamam a atenção. Durante 4 anos, ela serviu cafés, limpou mesas e nunca contou a ninguém uma única palavra sobre a sua vida. Por isso, as colegas chamavam-lhe a arrogante dos sapatos gastos. E nenhuma delas se preocupou em descobrir que, todas as quartas-feiras à noite, depois de fechar o restaurante, ela fugia para uma aula de língua gestual no centro comunitário. Tudo isto para poder falar com o seu irmão mais novo, que perdeu parte da audição após uma febre há muitos anos. Foi por isso que, quando o Brett, o gerente ressentido, a designou para servir o cliente mais temido do local naquela quinta-feira à noite, com aquele meio sorriso que atravessava todo o grupo, tudo o que ela viu foi o brilho nos olhos deles, como se já tivessem decidido algo sobre ela sem sequer perguntar. O cliente era o Salvatore Marchetti, 33 anos, alto e de ombros largos, o cabelo escuro penteado para trás, com algumas mechas prateadas a despontar nas têmporas, uma cicatriz tênue a descer pela maçã esquerda do rosto e olhos tão calmos que pareciam gelados. O restaurante sussurrava que ele comandava o submundo na zona oeste da cidade, que vinha sozinho todas as quintas-feiras para uma sala privada, dava gorjetas generosas e nunca respondia a uma única palavra a ninguém. Diziam que ele era arrogante, que fingia ser surdo para parecer importante. E essa era exatamente a piada que o Brett e a sua equipa tinham montado. Empurraram a empregada de mesa mais pobre que tinham para aquela sala e agacharam-se atrás da porta de serviço para a ver ser ignorada pelo chefe até fugir em humilhação. O que nenhum deles imaginou era que o Salvatore não estava a fingir nada. Ele, na verdade, não ouvia um único som desde a explosão que lhe tirou o pai e a audição, 15 anos antes. Ele lia os lábios de todos os rostos à sua frente e guardava esse segredo como se a sua vida dependesse disso, porque no mundo dele, uma fraqueza exposta era uma sentença de morte. Por isso, quando a Daniela pousou a bandeja, leu o menu e não obteve resposta, ela congelou por apenas 2 segundos. E depois, em vez de desmoronar como toda a equipa esperava que ela fizesse, ela olhou-o diretamente nos olhos, ergueu as mãos calejadas e começou a gesticular devagar e claramente. Olá, sou a sua empregada de mesa esta noite. O que gostaria de pedir? E pela primeira vez em anos, um estranho estava a falar com o Salvatore Marchetti, na sua própria língua. A cabeça do famoso chefe deu um solavanco. Aquele olhar de gelo rachou ao meio, e atrás da porta de serviço, 3 rostos sorridentes contorceram-se em confusão, incapazes de compreender o que aquelas mãos em movimento significavam. O seu pequeno espetáculo para humilhar uma rapariga pobre tinha saído do controlo, deixando-os profundamente frustrados e determinados a observá-la ainda mais de perto nas semanas que viriam, completamente alheios que aquele era o início de algo que, eventualmente, deixaria todos eles em silêncio. Se acredita que a dignidade de uma pessoa nunca deve ser o alvo de uma piada alheia, deixe um gosto para que esta história chegue a mais pessoas. Partilhe este vídeo com alguém que ache que precisa de o ouvir hoje. E não se esqueça de se subscrever para não perder a próxima história inspiradora que contarmos. Aquele momento na sala privada acabou, como todos os outros turnos. A Daniela tirou o avental perto da meia-noite, caminhou até a paragem de autocarro sob a garoa de Lisboa e deixou a cidade passar para trás, do vidro embaciado, até a zona de Alfama, onde ficava o seu apartamento de um quarto, no terceiro andar de um prédio antigo com escadas que cheiravam sempre a umidade e uma luz no corredor que piscava, mesmo que o senhorio tivesse prometido arranjar aquilo há 2 invernos. Abriu a porta muito devagar, porque sabia que o Danny estava a dormir. O seu irmão, com 22 anos,
Tinha deixado a candeeiro da secretária acesa e um pequeno bilhete ao lado da panela de arroz, a dizer que tinha guardado uma porção para ela. Apenas algumas palavras tortas, mas o suficiente para a fazer parar por um momento na cozinha apertada. Porque depois de um longo dia repleto de rostos, que a olhavam como se ela fosse um pedaço de mobiliário barato, aquele pedaço de papel era a única coisa que a lembrava que ela ainda era um ser humano, alguém que esperava por ela. O Danny tinha perdido parte da audição após uma febre, quando tinha 7 anos, e esse evento já pertencia a um passado distante. Nenhum deles o via mais como uma ferida, apenas como um silêncio que tinham aprendido a conviver. Foi por causa dele que a Daniela encontrou o caminho para as aulas de língua gestual, desajeitada no início com cada movimento das mãos, até que pouco a pouco, aquela língua se tornou a forma como os dois irmãos comunicavam coisas que o som não conseguia carregar. Ela ainda se lembrava da sensação da primeira vez que o Danny compreendeu totalmente uma frase que ela gesticulou e irrompeu em gargalhadas. Uma gargalhada diferente de todas as outras. E a partir desse momento, ela percebeu que as conversas mais profundas, por vezes, não precisavam de um único som. A mãe deles tinha morrido anos antes, após um longo tempo no hospital, enquanto o pai procurava respostas no fundo de garrafas de álcool e, um dia, simplesmente nunca mais voltou. A Daniela não contava muitas vezes estas coisas a ninguém. Não porque tivesse vergonha, mas porque tinha aprendido cedo que cada pedaço da sua vida que entregava podia tornar-se algo que os outros usavam para a definir. Por isso, ela guardava-as como papéis velhos numa gaveta. Nessa gaveta ainda estavam as contas do hospital da época em que a mãe tinha estado doente. Contas que ela continuava a pagar pouco a pouco, a cada mês. Esses números eram como uma sombra que ela carregava, mas tinha se habituado tanto a ela que já não a deixava curvá-la. Ela simplesmente trabalhava 2 turnos, juntava cada euro em gorjetas e continuava. A sua evasão das conversas pós-turno e das saídas para beber alimentava o ressentimento da cozinha, cimentando a sua reputação como uma pária que simplesmente não pertencia ali. Nenhum deles se incomodava em perguntar onde uma pessoa que terminava o trabalho à meia-noite e aparecia de novo de manhã cedo para outro turno, supostamente encontrava tempo ou dinheiro para esses pequenos prazeres. Eles viam o seu silêncio e apressavam-se a chamá-lo de frieza, quando a verdade é que ela nunca tinha sido fria. Ela era apenas cuidadosa porque houve um tempo em que confiou em alguém, e essa única vez ensinou-lhe uma lição que ela não queria aprender novamente. Manter a distância não era uma atitude para ela, mas uma regra de sobrevivência. Uma parede que ela tinha construído não para afastar os outros, mas para proteger a parte macia que ainda restava dentro dela. Naquela noite, sentou-se à mesa de jantar e comeu calmamente a porção de arroz que o Danny tinha guardado para ela, agora fria. E depois do que pareceu uma eternidade, a sua mente não se sentiu tão vazia como normalmente fazia, porque pelo caminho à casa, ela não parava de pensar nos olhos do homem na sala privada. Aqueles olhos que todo o restaurante sussurrava serem frios como gelo, mas nos quais ela tinha visto algo muito diferente quando ergueu as mãos e lhe falou na sua própria língua. Ela não entendia por que é que o Brett a tinha escolhido para empurrar para aquela sala. Nem sabia ainda que, atrás da fresta da porta, 3 rostos tinham estado à espera para a ver desmoronar-se. Ela só sabia que, por breves minutos, um estranho a tinha olhado não como um objeto, mas como um ser humano. E isso, embora ela ainda não se atrevesse a nomeá-lo, tinha deslizado como um pequeno raio de luz nas paredes que ela tinha passado tanto tempo a construir. Lavou a louça, apagou as luzes, ficou junto à janela, olhando para a rua molhada pela chuva, desfocada pela luz amarela dos candeeiros. E disse a si mesma que amanhã voltaria ao trabalho a horas, limparia as mesas e manter-se-ia fechada, como sempre. Mas mesmo enquanto pensava nisso, sentia vagamente que algo tinha começado a mudar muito silenciosamente, como uma porta a abrir-se uma fresta antes de alguém ter decidido se deveria ser aberta completamente.
A noite de quarta-feira era a única noite da semana em que a Daniela se permitia sair do ciclo de 2 turnos. Era a noite em que ia à aula de língua gestual no centro comunitário, no fim de uma rua calma na zona de Alfama. Uma sala antiga com cadeiras de plástico dispostas em círculo e um quadro branco ainda levemente marcado pela tinta antiga, mas para ela era quase o único lugar onde sentia que podia respirar. A professora era uma mulher surda chamada Dona Adélia, que nunca ensinava a língua gestual como uma lista de movimentos para memorizar, mas como uma língua com respiração, com nuances, com expressão facial e silêncio. Ela costumava dizer com as mãos que as mãos sabiam contar as coisas que a garganta mantinha escondidas. E a Daniela lembrava-se dessa frase porque era mais verdadeira dela do que ela alguma vez tinha admitido. Esta não era uma língua escolhida por curiosidade. Era uma linha de vida forjada no silêncio após a doença de infância do seu irmão. A única ponte que restava para cruzar o seu silêncio crescente. A Daniela, que tinha sido apenas uma criança poucos anos mais velha que ele, colocou-se à frente da sala onde o seu irmão estava sentado e percebeu que, se não encontrasse outra forma de falar com o Danny, a distância entre eles continuaria a aumentar ano após ano. E isso era o que a assustava mais do que qualquer coisa, mais do que a pobreza, mais do que as noites longas. Por isso, começou a aprender desajeitadamente e em silêncio, com livros velhos emprestados na biblioteca, depois com aulas gratuitas como esta. Essas primeiras dificuldades tinham moldado o seu mundo inteiro, forçando-a e ao Danny a tornarem-se o único abrigo um do outro numa casa silenciosa. A Daniela não contava estas coisas à turma. Aqui ela não precisava de as contar. Aqui as pessoas entendiam-se através de um olhar, de um gesto, de uma pausa no momento exato. E nesse entendimento sem palavras, ela encontrava um pedaço que o longo dia lá fora nunca lhe tinha dado em mais lado nenhum. Naquela noite, Dona Adélia gesticulou uma pergunta a toda a turma, perguntando o que fazia cada pessoa permanecer com aquela língua difícil. E quando chegou a vez da Daniela, ela ergueu as mãos e contou-lhes lentamente que aprendeu. Para que todas as noites, quando chegasse a casa, pudesse perguntar ao irmão como tinha sido o seu dia e receber uma resposta completa, não apenas um aceno de cabeça passageiro. Que aprendeu para que o Danny nunca tivesse de se sentir abandonado sozinho dentro do seu próprio silêncio. Quando baixou as mãos, toda a sala ficou em silêncio por um momento. Dona Adélia olhou para ela durante muito tempo. Depois gesticulou que a Daniela não estava apenas a aprender esta língua, ela estava a cumprir uma promessa. E a Daniela sentiu a garganta apertar, porque era exatamente isso que ela nunca tinha nomeado, mas tinha carregado durante todos aqueles anos. A língua gestual há muito que deixara de ser uma habilidade que ela praticava. Tinha se tornado a sua segunda língua, uma parte de quem ela era, a parte que ninguém no restaurante sabia, a parte que ela mantinha escondida como uma joia guardada no bolso de um casaco gasto. Naquela noite, a caminho de casa, pensou na noite de quinta-feira anterior, no homem na sala privada e no momento em que ergueu as mãos para falar com ele. Percebeu que tinha sido a primeira vez que a língua que ela guardava apenas para o Danny tinha saído e alcançado um estranho. E, estranhamente, isso não a fez sentir como se tivesse perdido algo. Fez com que sentisse como se algo tivesse sido conectado novamente, como se a parte mais bonita dela, antes reservada apenas para uma pessoa, tivesse encontrado outro lugar onde pudesse existir. Quando chegou à casa, o Danny ainda estava acordado, sentado à mesa a desenhar esboços técnicos para a sua aula profissionalizante. Vendo a irmã entrar, ele olhou para cima e gesticulou para perguntar como tinha sido a aula. A Daniela sentou-se em frente dele e, em vez de lhe contar sobre a aula, ela gesticulou a história de um cliente no restaurante que tinha inesperadamente compreendido a língua que os dois irmãos partilhavam. O Danny levantou as sobrancelhas com curiosidade. Depois riu-se e provocou-a em gestos, dizendo que finalmente mais alguém no mundo conseguia falar com ela como ele fazia. A Daniela riu-se com ele, uma risada rara e leve. Mas mesmo dentro daquele momento quente,
Ela não podia ter sabido que a quinta-feira à noite, que parecia tão acidental, tinha, na verdade, sido uma armadilha preparada de antemão, e que as pessoas do restaurante tinham assistido a ela entrar naquela sala com uma intenção que ela ainda não tinha descoberto. À medida que essas quintas-feiras à noite na sala privada se tornavam uma rotina calma, o choque inicial do seu primeiro encontro dissolvia-se numa ligação confortável. O homem sentado à cabeceira da mesa já não a olhava como uma mera servente, e ela já não o via como um estranho distante. Ele pousava o copo muito devagar, e a cada semana que passava, as suas conversas cresciam naturalmente. Cada movimento dele era firme e preciso, como alguém que tinha vivido com o silêncio tempo suficiente para o transformar numa linguagem do seu próprio corpo e sangue. A Daniela, que uma vez ficara paralisada de nervosismo, agora encontrava-se a falar livremente sobre a sua vida, respondendo o que tinha aprendido para falar com seu irmão mais novo. Alguém que também vivia num mundo com menos som do que as outras pessoas. Ele acenava com a cabeça sem piedade, sem uma daquelas exclamações vazias que as pessoas geralmente faziam quando ouviam histórias assim. Ela recordou como ele gesticulou durante uma das suas primeiras noites juntos, que ela tinha vindo ali para servir, não para ser enviada como um peão. Uma frase que a fez perceber que o homem à sua frente era muito mais perspicaz do que a aparência fria que o restaurante inteiro sussurrava durante os seus jantares. Ela gesticulava os pratos do menu, e quando uma vez mencionou acidentalmente que a sopa provavelmente tinha arrefecido um pouco porque tinha ficado demasiado tempo na bancada, ele ergueu uma sobrancelha e respondeu com as mãos que ele não ouvia o barulho de toda aquela cidade de qualquer forma. Por isso, se uma taça de sopa fria reclamasse um pouco, ele também não ouviria isso. Assim, estavam quites. A Daniela riu-se. O som escapou antes que ela pudesse detê-lo. Uma risada genuína que ela tinha deixado escapar naquele local de trabalho depois de tantos meses. Por que não esperava que o homem que todos temiam tivesse um humor tão seco e astuto escondido atrás daquela cara calma? E essa risada era como uma pedra atirada para a superfície, ainda de um lago entre eles. Ele viu o sorriso dela, e algo nos seus olhos suavizou-se, como se o frio glacial de que tanto ouvira falar fosse apenas a casca exterior de alguém demasiado habituado a que ninguém se preocupasse em falar verdadeiramente com ele. O serviço, que deveria durar apenas 5 minutos, apenas a tirar o seu pedido e a sair, agora estendia-se regularmente por muito mais tempo. Ele perguntava sobre o seu irmão mais novo, sobre a sua escola profissional, e ela contava-lhe algumas coisas com cuidado, apenas o suficiente. Depois ele gesticulou que a maioria das pessoas que se sentavam à sua frente escolhiam falar muito alto e muito devagar, como se o volume pudesse curar tudo. Ou pior, viravam-se para falar com a pessoa ao lado, como se ele nem estivesse na sala. A Daniela observava atentamente as suas mãos, percebendo que o que ele descrevia era exatamente o que ela sentia todos os dias naquele restaurante. A sensação de estar presente ali mesmo e ainda assim, de alguma forma, invisível. Dois estranhos numa sala privada encontraram subitamente um no outro uma linguagem partilhada mais ampla do que os movimentos das suas mãos. A compreensão de duas pessoas habituadas a serem olhadas sem serem verdadeiramente vistas. Entretanto, do outro lado da porta, onde uma fresta estreita abria para o corredor de serviço, os três rostos que tinham esperado uma cena humilhante e única estavam cada vez mais frustrados dia após dia. Eles tinham ficado ali com meio sorriso, à espera que a rapariga pobre tropeçasse. Mas semana após semana, tudo o que viam eram dois pares de mãos a responderem um ao outro num ritmo suave. As gargalhadas de alguém de quem tinham a certeza que choraria, e o olhar de um chefe que todos acreditavam ser frio, fixado cuidadosamente em cada movimento da servente que tinham empurrado para dentro como piada. Um deles deu uma leve cotovelada a outro. Ninguém disse nada, e um por um, eles retiraram-se silenciosamente da fresta da porta, levando consigo a frustração crescente de pessoas que tinham encenado uma performance, apenas para ver o seu final escapar-lhes permanentemente das mãos.
Lá dentro, a Daniela estava completamente alheia à audiência maliciosa que acabara de se dispersar. Ela apenas sentiu o tempo passar estranhamente rápido, e quando finalmente saiu da sala para voltar ao trabalho, ela não tinha ideia de que a noite que pensava ser apenas um turno ordinário tinha silenciosamente mudado algo muito grande. Não apenas dentro dela, mas também dentro do homem que todos acreditavam ter se fechado completamente no fundo do corredor. A sensação de alívio e calor daquela sala privada permaneceu com a Daniela durante o resto do turno. Ela carregava pratos, limpava mesas, limpava a bancada com uma energia que não sentia há muito tempo. A sua mente ainda guardava o eco das suas próprias gargalhadas e da forma como aquele homem a tinha olhado, como se ela fosse um ser humano em vez de uma sombra. Mas essa felicidade, como ela viria a perceber em breve, durou apenas até ao exato momento em que desceu para a área da lavagem da louça, atrás da cozinha, para arrumar a última pilha de tabuleiros antes de marcar a saída. Lá, escondidos atrás das fileiras de racks de aço inoxidável e do som da água a correr, Brett e a Carla estavam de pé e riam juntos. E como eles não sabiam que ela se tinha aproximado, as palavras que deixaram cair não foram nada guardadas. A Carla estava a secar as mãos e a rir-se enquanto dizia que pensava que a rapariga ficaria ali como uma estátua e depois sairia a soluçar. Quem diria? Enquanto o Brett dava uma risada frustrada e amarga, respondia que todo o planeamento deles tinha sido completamente arruinado. Ele queixou-se que semana após semana tinham estado a perder tempo a ficar do lado de fora da fresta da porta, à espera constante de a ver envergonhar-se com aquele chefe surdo de pedra, só para não obter nada. Ouvindo essas frases descuidadas e jocosas, a dolorosa realidade daquela noite de quinta-feira perfurou subitamente a Daniela com clareza absoluta. As peças do puzzle finalmente caíram no lugar, os sorrisos maliciosos, a atribuição repentina e o seu silêncio calculado. Ela não tinha recebido um turno difícil por acaso. Ela e o convidado desprevenido tinham sido servidos como um espetáculo barato para o divertimento retorcido dos seus colegas. A Daniela ficou paralisada, atrás do rack, a pilha de tabuleiros ainda nas mãos, e sentiu a felicidade calorosa que, há apenas minutos antes, tinha enchido o seu coração, começara a endurecer, depois a azedar dentro do seu peito, espessa e amarga, como algo belo deixado demasiado tempo ao ar livre, até estragar antes de poder ser salvo. Mas o que mais magoava, estranhamente, não era o fato de ter sido transformada numa piada, porque ela estava habituada a ser dispensada, habituada a que os olhos a tratassem como mobiliário. Uma piada apontada a ela era algo que ela podia suportar e deixar passar, como tinha deixado tantas coisas passar antes. O que a gelou verdadeiramente e despertou uma lenta raiva dentro dela foi o facto de terem arrastado aquele homem para a sua piada, sem pensar nele por um único segundo como um ser humano. Chamaram-lhe o chefe surdo de pedra com um tom zombeteiro, como se o fato de ele não ouvir fosse uma falha digna de entretenimento. Tinham pegado na própria parte dele, que ele mantinha mais escondida. A parte que ele tinha de proteger como se protegesse a sua própria vida, e usaram-na como material para uma pequena e barata performance. A Daniela pensou no Dani e em como ela tinha lutado toda a vida para que o seu irmão nunca fosse transformado numa piada simplesmente porque vivia num mundo com menos sons. Ela percebeu com uma certeza gelada que se ela não se tivesse adiantado para gesticular, um homem completamente inocente teria ficado sentado em desconforto silencioso, alvo de uma crueldade que ele nem sequer conseguia ouvir a chegar. Esse pensamento fê-la apertar a pilha de tabuleiros com tanta força que os seus nós dos dedos ficaram brancos. Ela não se adiantou. Não falou. Não deixou que o Brett e a Carla soubessem que tinha ouvido tudo, porque sabia que a raiva dentro dela, se libertada agora, tornar-se-ia apenas uma discussão barulhenta que se desvaneceria sem mudar nada. Ela pousou calmamente os tabuleiros, virou-se e, durante toda a viagem de regresso à casa naquela noite, ela já não pensava nas gargalhadas quentes dentro da sala privada. Pensava apenas numa questão:
voltando repetidamente na sua mente. Quantas vezes na vida as pessoas estariam dispostas a transformar a dignidade de outra pessoa em entretenimento simplesmente porque acreditavam que essa pessoa nunca saberia? E se ela conseguiria continuar a passar por isto em silêncio, como sempre tinha passado por tudo o resto? Durante toda aquela semana, a Daniela carregou essa lenta raiva a arder com ela como uma pequena pedra no bolso do casaco. Não era pesada o suficiente para a fazer desmoronar-se, mas era afiada o suficiente para que sempre que a tocasse, doesse. Ela ainda ia trabalhar a horas, ainda limpava as mesas, ainda se mantinha fechada. E ela quase se tinha convencido de que aquela noite de quinta-feira tinha sido apenas mais um incidente que passaria como tudo o resto, até a quinta-feira seguinte, quando aquele homem apareceu novamente à porta do restaurante com o seu andar calmo e familiar. Desta vez, em vez de caminhar silenciosamente direto para a sala no fim do corredor, como era habitual, ele parou na recepção, olhou diretamente para o Brett e, com uma nota escrita curta, pediu pelo nome à servente da quinta-feira passada para o servir privadamente, mais ninguém. A Daniela estava a poucos passos de distância e viu claramente a cara do Brett mudar. A sua habitual expressão zombeteira desapareceu, substituída pela inépcia de um homem que acabara de perceber que a piada que ele tinha montado tinha voltado numa direção que ele já não conseguia controlar. Ele olhou-a por um momento, depois deu um aceno rígido, e assim a Daniela carregou a bandeja de volta para aquela sala privada, desta vez com uma mentalidade inteiramente diferente. Já não era a pessoa empurrada para ser uma piada, mas a pessoa escolhida pelo próprio cliente. Quando ela fechou a porta e se virou para ele, ele gesticulou para ela se sentar um momento, dizendo que não estava habituado a deixar a pessoa em frente dele de pé enquanto tinha uma conversa. A Daniela hesitou porque isso ia contra todas as regras do trabalho. Mas algo nos olhos dele fê-la pousar a bandeja e sentar-se na beira da cadeira. Depois ele começou a contar-lhe, lenta e claramente, algo que ela sentia que ele não tinha contado a muitas pessoas. Ele gesticulou e perguntou se ela sabia por que é que toda aquela cidade sussurrava que ele só fingia ser surdo para parecer importante. E sem esperar pela sua resposta, ele respondeu sozinho, dizendo que deixava aquele rumor viver, que até se tinha sentido aliviado quando as pessoas acreditavam nisso, porque no mundo em que vivia, um rumor sobre arrogância era inofensivo, enquanto a verdade sobre uma fraqueza podia custar caro a um homem. Ele contou-lhe que não tinha ouvido um único som desde um evento há muitos anos. O dia em que uma explosão lhe tirou tudo, e lhe tirou a audição também. Falou disso calmamente, como se falasse de um inverno distante, sem autocomiseração, sem exagero, apenas como uma verdade com a qual tinha aprendido a conviver. Ele ergueu a mão e tocou na tênue cicatriz que corria ao longo da sua maçã do rosto. Depois gesticulou que as pessoas olhavam para aquela cicatriz e imaginavam todo o tipo de histórias dramáticas do submundo. Mas para ele era apenas o que restava do dia em que perdeu muitas coisas de uma vez e foi forçado a crescer de um dia para o outro. Ele disse que depois disso aprendeu a ler os lábios de todos à sua volta. Aprendeu a observar tão cuidadosamente que ninguém percebia que ele estava a compensar o que lhe faltava. E escondeu-o tão completamente que apenas algumas das pessoas mais confiáveis ao seu lado sabiam a verdade. Porque no seu mundo, revelar uma fraqueza não era diferente de assinar a sua própria sentença. A Daniela ouviu com todos os seus olhos e percebeu que o homem à sua frente lhe estava a dar algo mais precioso do que a confiança comum. Ele estava a colocar nas suas mãos a própria parte de si que tinha passado toda a sua vida a proteger. Ela gesticulou e perguntou por que é que ele contaria tudo isto a uma servente que ele só tinha conhecido uma vez. Ele olhou-a por um momento. Depois respondeu que era porque ela era a primeira pessoa em muitos anos a entrar naquela sala e a falar com ele como se ele fosse um ser humano comum, não um chefe assustador ou um coitado. Que ela não falava mais alto, não falava mais devagar, não tinha pena dele e não o temia. Ela tinha simplesmente falado com ele, e isso era tão raro para ele
que ele quase se tinha esquecido como era. Ao dizer isso, o canto da sua boca ergueu-se ligeiramente num sorriso muito pequeno, o primeiro sorriso que a Daniela alguma vez tinha visto naquele rosto frio. Um sorriso fugaz, mas o suficiente para ela sentir a parede entre eles mover-se um pouco mais. E naquele momento, ela percebeu que a raiva que ela tinha carregado a semana inteira não tinha suavizado. Tinha apenas mudado para outra coisa, um desejo silencioso de que este homem, quem quer que ele fosse no mundo exterior, merecesse ser tratado com mais bondade do que as pessoas escondidas atrás da fresta da porta lhe tinham mostrado. Depois dessa noite de quinta-feira, algo que a Daniela não esperava começou a desenrolar-se silenciosamente à sua volta. Porque o fato de o convidado mais poderoso e misterioso do restaurante ter solicitado especificamente uma única servente não era algo que pudesse ficar escondido por muito tempo num lugar onde as pessoas viviam de sussurros. Em poucos dias, a forma como as suas colegas a olhavam tinha mudado. Já não era apenas o olhar de desprezo que antes davam à snobzinha esfarrapada, mas algo misturado com curiosidade, escrutínio e, em algumas delas, inveja. Começaram a notar que todas as noites de quinta-feira ela era chamada para a sala no fim do corredor, que permanecia lá dentro muito mais tempo do que um serviço normal exigiria, e que, quando saía, havia uma estranha calma no seu rosto que elas não conseguiam explicar. A pessoa mais irritada com essa mudança era ninguém menos que o Brett. O seu esquema cruel tinha voltado espetacularmente. Em vez de quebrar o espírito da Daniela para uma risada partilhada, ele inadvertidamente a tinha elevado, observando a própria mulher que ele procurava humilhar. Tornar-se a confidente preferida do convidado mais formidável do restaurante, corroía o seu orgulho dia após dia, enquanto ele, o homem que sempre presumira ter o direito de arranjar tudo naquele lugar, era olhado diretamente nos olhos por esse mesmo homem, e não recebia uma única palavra em resposta. A sensação de ser ignorado no seu próprio território alimentava um profundo ressentimento dentro dele. E Brett começou a fazer o que as pessoas orgulhosas costumam fazer quando não conseguem suportar ver alguém que desprezam subir acima deles. Ele começou a plantar comentários sugestivos. A princípio, apenas algumas frases atiradas como que por acaso durante momentos movimentados na cozinha, dizendo que era estranho, não era? Que uma rapariga sem nada de especial nela tivesse subitamente chamado a atenção do chefe. Que quem sabia o que os dois faziam naquela sala privada? Essas observações meio a brincar, meio a sério, eram deixadas por ele em momentos exatos em que muitas pessoas estavam por perto, vagas o suficiente para que ele pudesse negá-las e alegar que estava apenas a divertir-se, mas venenosas o suficiente para plantar uma imagem distorcida dela na mente daqueles que ouviam. A Carla, que já não gostava da Daniela, juntou-se imediatamente, adicionando cor e veneno a cada rumor até que a história original tivesse sido distorcida, muitas vezes, através de cada boca que a passou adiante. E assim, o nome Daniela, pertencente a uma mulher que tinha passado toda a sua vida querendo apenas que a deixassem em paz e permanecesse invisível, de repente tornou-se o assunto mais quente de fofocas na cozinha depois da azáfama do jantar. A cruel ironia era que quanto mais quieta ela permanecia, quanto mais se recusava a explicar-se, mais aqueles que espalhavam os rumores interpretavam o seu silêncio como uma confissão. No meio dessa atmosfera a engrossar, uma pessoa começou a sentir-se inquieta, e essa pessoa era o Oscar, o empregado de mesa mais jovem do grupo. Aquele que também tinha estado atrás da fresta da porta com o Brett e a Carla naquela noite de quinta-feira para se juntar à piada. O Oscar não era uma pessoa cruel. Ele era apenas jovem e fraco de vontade, facilmente levado pela multidão e com medo de se tornar o pária. Mas à medida que via o rumor a afastar-se cada vez mais do que ele, uma vez pensou ser apenas uma brincadeira inofensiva. À medida que o via a começar a apontar para a dignidade da Daniela, de uma forma que se tornava cada vez mais difícil de ouvir. Algo dentro dele começou a doer com culpa. Ele lembrava-se do seu rosto calmo quando ela saiu da sala.
Lembrava-se que durante todas estas semanas ela não tinha feito nada para merecer palavras daquelas. E ele começou a perceber vagamente que tinha ajudado a criar algo desagradável, mesmo que tudo o que ele tivesse feito fosse ficar ali e rir. O Oscar ainda não tinha coragem suficiente para falar. Ele permanecia em silêncio sempre que o Brett fazia mais uma observação, ainda baixando a cara e evitando os olhos da Daniela sempre que a cruzava. Mas a inquietação dentro dele continuava a crescer como uma semente plantada no lugar errado. E embora ele ainda não o soubesse, essa lenta culpa roedora viria a ser a coisa que faria toda a diferença. Por agora, na cozinha, cada vez mais sufocante dia após dia com sussurros, a Daniela continuava calmamente o seu trabalho, ainda sem saber que a tempestade de rumores que o Brett acabara de desencadear estava apenas a começar, e que em breve a forçaria a escolher entre continuar em silêncio, como sempre tinha feito, ou levantar-se para traçar um limite que ela tinha passado toda a vida a tentar evitar. Apesar dos sussurros a circularem à sua volta fora daquela sala, as noites de quinta-feira na sala, no fim do corredor, continuavam a chegar incessantemente. E pouco a pouco, tornaram-se um período de tempo que a Daniela, embora não o admitisse nem a si mesma, esperava silenciosamente, porque era o único lugar onde ela não era a snobzinha esfarrapada, ou o assunto das fofocas da cozinha, mas simplesmente um ser humano ouvido. E se da última vez tinha sido o Salvatore a abrir-se o suficiente para lhe contar a coisa que ele mais escondia, então, desta vez, por razões que ela não compreendia totalmente, a Daniela sentiu-se a querer falar. Talvez porque eu tinha visto a oferecer-lhe a sua verdade, ela sentiu que seria injusto continuar a esconder-se para sempre por detrás da sua própria parede. Naquele dia, quando ele gesticulou e perguntou por que é que alguém tão jovem como ela tinha escolhido viver tão fechada, ela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois ergueu lentamente as mãos e começou a contar-lhe. Contou-lhe que tinha havido um tempo em que ela não tinha sido assim, que uma vez tinha havido alguém em quem confiou o suficiente para lhe contar tudo sobre a sua vida, alguém que ela tinha visto como um refúgio durante os dias mais difíceis. E porque tinha confiado completamente nessa pessoa, não tinha estado de guarda quando lhe pediram para lhe emprestar o dinheiro que ela tinha poupado 1 euro de cada vez durante meses. Dinheiro que ela tinha separado para algo importante ligado ao seu irmão mais novo. Depois, um dia, essa pessoa desapareceu com tudo, sem uma única explicação, deixando-a de mãos vazias e com uma lição que ela nunca quis aprender novamente. Ela gesticulou que o que mais a tinha magoado não tinha sido perder o dinheiro. Dinheiro podia ser ganho novamente tirando turnos extras. O que a quebrou foi perceber que tinha confiado na pessoa errada, que a parte mais suave dela, a parte que ela tinha aberto a alguém, tinha sido usada por essa mesma pessoa para a ferir. E a partir daí, ela aprendeu a construir muros, não porque fosse fria como as pessoas pensavam, mas porque tinha medo. Medo de que, se abrisse mais uma vez, a próxima ferida pudesse ser uma da qual ela não conseguisse recuperar. O Salvatore observou cada movimento das suas mãos, sem interromper uma vez, sem se apressar a confortá-la, sem oferecer conselhos vazios. Ele apenas a olhou com olhos que lhe diziam que ele compreendia. Depois ela continuou e contou-lhe sobre o Danny, sobre o seu irmão de 22 anos que estava a estudar uma profissão, sobre a febre quando era pequeno que lhe tinha tirado parte da audição e transformado o seu mundo num lugar com menos sons do que os de outras pessoas. Contou-lhe que o Danny era a razão pela qual ela tinha encontrado o caminho para a língua gestual, que o dinheiro que lhe tinha sido roubado anos antes era para ele, e que não importava o quanto a vida lhe tirasse, ela sempre se dizia que nunca deixaria que o seu irmão se sentisse abandonado sozinho dentro dos seus próprios olhos no silêncio. Quando falou do Danny, algo mudou nos olhos do Salvatore. Ele sentou-se um pouco mais direito, mais atento, porque esta era a primeira vez que ele ouvia falar desse irmão mais novo, sobre a verdadeira razão pela qual uma servente pobre poderia ser fluente na própria língua com a qual ele tinha sido forçado a viver
toda aqui na sua vida. E ele percebeu que as suas mãos a falar não eram um acidente feliz, mas o resultado de anos de amor silencioso. Ele ergueu as mãos e gesticulou uma frase que a Daniela lembraria para muito tempo depois, que a maioria das pessoas acreditava que ouvir pertencia aos ouvidos. Mas ele sabia melhor do que ninguém que havia pessoas que podiam ouvir todos os sons do mundo e ainda assim nunca ouvir verdadeiramente outra pessoa. Enquanto havia outras que não conseguiam ouvir um único som e, no entanto, ouviam mais claramente do que qualquer outra pessoa. Quando ele terminou de gesticular, ambos ficaram em silêncio. Um silêncio que não era constrangedor de todo, mas estranhamente quente, como se dentro daquela sala privada, duas pessoas que estavam habituadas a esconder-se atrás de muros tivessem acabado de perceber que se estavam a ver de uma forma que muito poucas pessoas nas suas vidas alguma vez tinham tido. Duas feridas de duas vidas diferentes. Uma pessoa fechada porque a sua confiança tinha sido traída, a outra solitária no meio do seu próprio poder. E, no entanto, quando se refletiam uma na outra, não aprofundavam a dor. Estranhamente, aliviavam-na um pouco. E a Daniela saiu daquela sala naquela noite com uma sensação que não tinha tido há muito tempo. A sensação de que talvez nem toda a porta aberta levasse a uma nova ferida. De que talvez ainda houvesse pessoas neste mundo pelas quais valesse a pena passar por cima da sua própria parede. Valesse a pena confiar mais uma vez. O calor que a Daniela levou para a casa daquela sala privada naquela noite não sobreviveu muito tempo contra o que a esperava no restaurante. Porque enquanto ela tinha encontrado um lugar onde era ouvida, lá fora, sob a mão do Brett, os sussurros que tinham começado como insinuações já não paravam em dicas inofensivas, mas rapidamente se transformaram em algo muito mais venenoso. Ele já não se limitava a atirar algumas piadas no grupo do staff, onde todos podiam ler e ninguém ousava opor-se a ele. Ele escrevia mensagens insinuando que a única razão pela qual uma rapariga comum como a Daniela tinha subitamente se tornado favorecida pelo convidado mais poderoso era que ela sabia como negociar, que ela se agarrava a um homem rico e influente do submundo para encontrar uma forma de subir da sua vida de servente pobre. Ele embrulhava essas palavras no disfarce de brincadeira, adicionando alguns símbolos de risada para as fazer parecer inofensivas. Mas todos os que as liam entendiam que ele estava deliberadamente a manchar a sua dignidade da forma mais suja. E o que empurrou tudo para além do limite da brincadeira ordinária foi que Brett não parou nas palavras. Ele começou a fazer coisas que deixavam a Daniela inquieta sempre que estava perto dele. Ele bloqueava deliberadamente o seu caminho nos corredores estreitos atrás da cozinha para que ela fosse forçada a passar por ele. Fazia comentários sobre o seu corpo, naquele tom zombeteiro. E sempre que ela mostrava desconforto, ele ria-se e dizia que ela estava a ser demasiado tensa, que ele estava apenas a brincar. Esse hábito de transformar a vítima em alguém que reagia exageradamente deixava a Daniela com raiva e presa, porque ele era o gerente de turno, a pessoa que detinha o seu horário e o seu emprego nas suas mãos. E ela compreendia que se fizesse o assunto maior, a primeira pessoa provavelmente a sofrer seria ela. O que importava era que a Daniela não era a única vítima. Durante esses dias, ela começou a perceber vagamente, através de olhares desviados e fragmentos de conversas partidas, que tinha havido outras raparigas que tinham trabalhado ali antes dela e tinham suportado o mesmo tipo de comportamento do Brett. Depois, demitiram-se silenciosamente, sem relatar nada, porque todos tinham medo. Todos precisavam do emprego. E todos sabiam que a voz de uma servente tinha muito pouco peso contra um gerente que era bem visto pelos superiores. Essa verdade não dita cobria todo o restaurante com uma atmosfera sufocante. As pessoas optavam por viver em silêncio. O clima durante os turnos mudava gradualmente. Alguns colegas que antes eram apenas indiferentes, agora olhavam para a Daniela com uma mistura de pena e evitação, como se ela fosse um problema melhor mantido à distância. Outros acreditavam nas palavras do Brett e faziam comentários pelas suas costas.
E a Daniela, que tinha passado toda a sua vida querendo apenas permanecer invisível, agora via-se a tornar o centro do que ela mais temia, atenção misturada com malícia. No meio de tudo isso, o Oscar era o mais atormentado. Ele lia cada mensagem que o Brett postava no grupo de chat e sentia o estômago a apertar, porque sabia que aquelas palavras eram mentiras. Ele tinha visto com os seus próprios olhos como a Daniela trabalhava silenciosamente e decentemente durante todos estes meses. E ele também conhecia o verdadeiro Brett por trás daquela máscara alegre. Ele lembrava-se daquela noite de quinta-feira, quando ele próprio tinha ficado atrás da fresta da porta e rido. E quanto mais pensava nisso, mais nojo sentia de si mesmo por ter uma vez tratado a humilhação de outro ser humano como entretenimento. A culpa do Oscar já não era um sentimento vago. Tinha se tornado um peso real a pressionar-lhe o peito todas as vezes que ia trabalhar. Ele começou a prestar atenção silenciosamente, a lembrar-se do que o Brett dizia e fazia. Mesmo que ele ainda não soubesse para que é que estava a guardar aqueles detalhes, ele ainda não tinha coragem suficiente para se colocar publicamente ao lado da Daniela. Ainda temia o preço que poderia pagar por ir contra alguém mais poderoso do que ele. Mas algo dentro dele tinha mudado irreversivelmente. Ele já não podia fingir que o que estava a acontecer era apenas uma piada inofensiva. E no fundo, ele sabia que chegaria um tempo em que seria forçado a escolher entre continuar em silêncio por medo ou avançar para dizer a verdade que ele estava a guardar. E a Daniela, entrando no restaurante todos os dias em meio a esses olhares e rumores, também se aproximava do dia em que não conseguiria mais suportar mais um momento disso. O dia em que a Daniela não conseguiu mais suportar, finalmente, chegou numa tarde em que ela desceu à sala de arrumação de vinhos nos fundos para buscar mais algumas garrafas para o turno da noite. Ao pegar numa caixa, Brett e Carla bloquearam a saída estreita, os seus rostos contorcidos em aqueles sorrisos zombeteiros familiares, enquanto lançavam mais um comentário casual sobre as suas visitas noturnas à sala privada. Eles esperavam que ela baixasse a vista e passasse por eles em silêncio, como sempre fazia. Em vez disso, a Daniela pousou a caixa de vinho com força, manteve a sua posição e, pela primeira vez depois de tantos meses, olhou o Brett diretamente nos olhos. A sua voz não era um grito, nem continha lágrimas, mas era tão lenta e decisiva que os sorrisos zombeteiros nos seus rostos congelaram instantaneamente. Ela disse-lhes que sabia há semanas sobre a cruel armadilha que eles tinham montado para ela naquela noite de quinta-feira, e que tinha ouvido cada palavra amarga que eles tinham partilhado pelas suas costas. Ela não recuou. Avançou, forçando o Brett a dar um passo desajeitado para trás contra as prateleiras de madeira. Brett abriu a boca, pronto para rir e lançar a sua linha familiar sobre por que é que ela estava a fazer um grande alarido. Eles estavam apenas a brincar. Mas a Daniela não o deixou terminar. Olhou diretamente nos seus olhos e disse que não tinha vindo ali para discutir se tinha sido magoada, porque uma piada apontada a ela era algo que ela estava habituada a suportar e podia deixar passar. O que ela não podia deixar passar, o que a tinha feito ficar ali e dizer essas palavras, era que eles tinham usado a incapacidade de uma pessoa para ouvir como algo para se divertirem. Ela disse que eles tinham chamado aquele homem o chefe surdo de pedra, num tom zombeteiro, como se o fato de ele viver num mundo com menos sons fosse uma falha digna de transformar numa piada, sem pensar nele como um ser humano por um único segundo. Ela disse que se ela não soubesse língua gestual naquela noite, a pessoa deixada sentada em desconforto não seria ela, mas ele. Um homem transformado por um grupo de pessoas escondidas atrás de uma porta, no centro de uma piada que ele nem sabia que estava a ser feita à sua custa. E isso não era brincar. Era crueldade disfarçada de diversão. A voz da Daniela nunca aumentou de volume, mas cada palavra que ela dizia era tão clara e tão pesada que a sala de arrumação, normalmente a zumbir com o som da unidade de refrigeração, parecia cair completamente em silêncio. Ela continuou a dizer que tinha um irmão mais novo que também vivia num mundo com menos sons, e que ela tinha lutado a vida toda
para que ninguém tivesse permissão para o olhar como uma piada. Então ela compreendia muito bem o quão humilhante e injusto era ter alguém a transformar a sua diferença em material para entretenimento. Ela olhou para a Carla, depois para o Brett, e disse que não lhes estava a pedir para gostarem dela. Eles podiam continuar a odiá-la o quanto quisessem. Mas havia um limite que eles tinham de entender a partir de agora. E era que eles não tinham o direito de tirar a dignidade de ninguém, seja a dela, a desse homem ou a de mais ninguém, e transformá-la em entretenimento para o seu tédio. A Carla, que era geralmente tão afiada, não conseguiu dizer uma única palavra desta vez. O seu rosto ficou pálido, e ela virou-se como se tentasse evitar os olhos da Daniela. O Brett ficou ali com o sorriso zombeteiro que estava sempre nos seus lábios, agora completamente desaparecido. Abriu a boca como se quisesse salvar algo, mas depois calou-se porque, pela primeira vez, alguém tinha ousado dizer diretamente na sua cara a verdade nua do que ele tinha feito. E ele percebeu que todas as suas desculpas familiares se tinham tornado ocas perante o que ela acabara de dizer. Só então a Daniela notou o Oscar, em pé encolhido perto da entrada da sala de arrumação. Ele tinha testemunhado tudo, e quando os seus olhos passaram por ele, ele baixou rapidamente a cabeça, ambos os ouvidos queimando vermelhos de vergonha. Não porque ela lhe tivesse dito algo, mas porque cada palavra que ela acabara de dizer também expusera a parte covarde dentro dele. A Daniela não disse mais nada. Abaixou-se, pegou na caixa de vinho e saiu da sala de arrumação, deixando para trás um silêncio pesado em que, pela primeira vez, ninguém estava mais a rir. Após o confronto na sala de arrumação de vinhos, Brett ficou em silêncio por alguns dias. Mas esse silêncio não foi remorso. Foi a pressão a acumular-se dentro de um homem que tinha acabado de ser humilhado e procurava uma forma de recuperar a dignidade que acreditava ter perdido. E a forma como as pessoas, como o Brett, normalmente escolhiam remendar o seu orgulho ferido era vangloriando-se. Começou a sussurrar a algumas pessoas no restaurante, e a alguns conhecidos fora dele, que ele não era alguém a ser levado de ânimo leve, que tinha ligações próximas com a gente do Marquete, que o convidado poderoso que vinha frequentemente ao restaurante realmente o respeitava. Ele bordou essas mentiras para se fazer parecer maior aos olhos dos outros, sem perceber que no mundo que ele estava a usar como escudo, fingir ter uma relação que não existia não era uma piada. A sua fanfarronice espalhou-se através de algumas bocas externas. Eventualmente chegou a um homem chamado Big Mike, o braço direito de confiança do Salvatore, a pessoa responsável por supervisionar qualquer coisa que pudesse afetar a reputação e a segurança da organização. E para homens como o Big Mike, um estranho a afirmar amizade com a sua gente era algo que não podia ser ignorado. Não por ser insultuoso, mas por ser perigoso. Porque uma vez que esse nome fosse emprestado por forasteiros para impressionar os outros, poderia arrastar a organização para problemas que ela nunca quis tocar. Por isso, numa noite, quando o turno estava quase a terminar, dois homens bem vestidos entraram no restaurante, calmos e educados o suficiente para que ninguém os notasse, até que caminharam direto para o Brett e lhe pediram educadamente para sair para conversar um pouco. A Daniela estava a limpar perto da entrada naquela altura, por isso ela testemunhou tudo, e viu claramente a cara do Brett mudar quando reconheceu quem eram aqueles homens. Eles não ergueram as vozes, não fizeram nenhum gesto ameaçador visível. Um deles simplesmente ficou muito perto do Brett e falou-lhe numa voz baixa e calma que a Daniela não conseguia ouvir completamente. Mas ela conseguia ver o efeito dessas palavras a aparecer no rosto do Brett pouco a pouco. A arrogância habitual do Brett desapareceu, substituída pelo poder de alguém que acabara de entender que ele tinha estado a brincar com algo cujo verdadeiro peso ele nunca tinha conhecido. O homem lembrou-lhe apenas uma coisa, que havia nomes que não deviam ser emprestados para pequenos atos de exibição, que desta vez tinham vindo apenas para deixar as coisas claras e mantê-las educadas, e que esperavam que não houvesse necessidade de uma segunda vez. Depois, tão silenciosamente como tinham chegado,
Acenaram em despedida, viraram-se e saíram, deixando Brett enraizado no local, com um rosto sem cor e mãos ligeiramente trêmulas. Tudo durou apenas alguns minutos sem um único som alto, sem uma ação brusca, e ainda assim deixou um arrepio no ar, mais assustador do que qualquer discussão barulhenta. A Daniela, que tinha visto tudo de um canto escondido, ficou imóvel com o pano de limpeza ainda na mão, porque esta era a primeira vez que ela via com os seus próprios olhos o mundo real por trás do homem com quem ela se sentava todas as quintas-feiras naquela sala privada. Ela percebeu que a calma e a bondade que ela tinha visto nele dentro daquela sala eram apenas um lado dele, enquanto o outro lado era um poder que podia fazer um homem arrogante como o Brett tremer com apenas algumas palavras. O que a fez tremer não foi a violência, porque nenhuma violência tinha acontecido, mas esse peso invisível, a forma como a mera existência de um nome era suficiente para criar medo. A Daniela ficou ali e pela primeira vez sentiu claramente que estar perto daquele homem não significava apenas noites quentes e conversas carregadas pelas mãos. Significava também um preço. Com um mundo de regras escondidas completamente estranhas para ela, e dentro dela, ao lado de todos os sentimentos que cresciam lentamente, uma nova pergunta deslizou pela primeira vez. Uma pergunta que ela ainda não ousava responder. Alguém como ela, com um irmão mais novo que precisava de proteção, poderia entrar na órbita de um mundo como aquele? E naquela noite, ela caminhou para casa com a sombra dessa pergunta, pesando mais nos seus ombros do que qualquer pilha de contas ou rumor alguma vez tinha pesado. Naquela noite, a Daniela não conseguiu dormir. Voltou para o apartamento na zona de Alfama quando já era tarde e abriu a porta tão silenciosamente como sempre para não acordar o Dani. Mas em vez de desabar na cama exausta após 2 turnos, como normalmente fazia, sentou-se na beira da cama no escuro, ambas as mãos segurando a chávena de chá que tinha feito mais cedo, mas que esquecera de beber até ter arrefecido. A imagem do restaurante voltava repetidamente à sua mente e recusava-se a deixá-la. Não a imagem de uma luta ou de algo verdadeiramente terrível, mas o próprio silêncio disso é que a fez tremer. A forma como 2 homens desconhecidos apenas tiveram de ficar perto e dizer algumas palavras para um homem arrogante como o Brett ficar pálido e tremer. Esse peso invisível agora cobria os seus pensamentos com um medo que ela não conseguia nomear, mas podia sentir claramente em cada batimento cardíaco a mover-se mais rápido do que o normal. Pensou em Salvatore, nas noites quentes de quinta-feira na sala privada, no seu raro sorriso e na forma como ele a ouvia com todo o seu olhar. E então pensou na cena que acabara de testemunhar. E pela primeira vez, essas 2 imagens colidiram violentamente dentro dela. O cavalheiro na sala privada e o mundo frio que estava por trás dele pertenciam à mesma pessoa. E a Daniela percebeu que todo este tempo ela tinha visto apenas metade, a metade que ele lhe tinha permitido ver, enquanto a outra metade, a que ela tinha acidentalmente roçado, era uma órbita perigosa onde ela não pertencia de todo. Mas o que a gelou mais do que tudo não foi o medo por si mesma. Foi o Danny. O pensamento do seu irmão atingiu tão subitamente que o seu peito apertou, e ela olhou para o pequeno quarto onde ele dormia. O seu irmão de 22 anos, aquele que ela tinha protegido toda a sua juventude, aquele que vivia num mundo com menos sons, e por isso, aos seus olhos, sempre precisou de ser protegido um pouco mais. Ela perguntou-se se, ao permitir-se mergulhar mais fundo na órbita do Salvatore, esse mundo com as suas regras escondidas, um dia alcançaria também o Danny. Perguntou-se se estava sem saber a puxar o seu irmão inocente para mais perto de um perigo do qual ele nada sabia. O mero pensamento de que algo poderia ameaçá-lo, por causa das suas escolhas, foi o suficiente para a fazer sentir-se doente de medo. Porque se havia uma coisa que esta vida de tantas perdas tinha ensinado a Daniela, era que ela podia perder qualquer coisa. Dinheiro, confiança, paz, mas ela nunca devia perder o Danny. Ele era a última coisa que restava, a razão pela qual ela acordava todas as manhãs
e passava por 2 turnos intermináveis. A única pessoa no mundo ainda à espera dela com um pedaço de papel ao lado da panela de arroz. E o pensamento de que ela poderia colocá-lo em perigo apenas porque o seu coração tinha começado a inclinar-se para um homem que pertencia a tal mundo fez com que ela se sentisse egoísta. Naquela noite, ela sentou-se assim por muito tempo, não pesando vantagens ou perdas, não medindo o certo do errado, apenas ouvindo o instinto mais primitivo dentro dela, a gritar para recuar, para proteger o pequeno lar que ela tinha lutado tanto para manter, para construir o seu muro ainda mais alto, antes que fosse tarde demais. Esse instinto era tão forte que, a certa altura, ela pegou no telemóvel, com a intenção de enviar algo ao Salvatore que criasse distância. Mas depois voltou a pousá-lo porque não sabia o que escrever. Olhou pela janela onde a luz da rua projetava finas riscas no chão, e pela primeira vez desde que o conheceu, o calor que aquelas noites de quinta-feira lhe tinham dado foi coberto por uma nova hesitação. O Salvatore, de alguém que ela estava curiosa para entender, alguém em quem ela tinha começado a pensar que poderia confiar, tornou-se subitamente a personificação de um mundo que a cansava. E quando a manhã estava quase a chegar, quando os primeiros carros do novo dia se ergueram da rua lá embaixo, a Daniela ainda estava sentada ali, com a chávena de chá fria nas mãos, o coração emaranhado num medo que ainda não tinha tomado uma forma clara, sabendo apenas que algo dentro dela tinha mudado, e que as quintas-feiras à noite futuras não seriam mais tão simples como antes. Enquanto a Daniela estava acordada com o seu próprio medo, algo mais desenrolava-se silenciosamente do outro lado da cidade, algo que ela nada sabia. Porque o Salvatore, desde o momento em que começara a prestar atenção à servente com mãos que sabiam falar, ordenara a Big Mike que descobrisse silenciosamente por que é que alguém como ela tinha sido empurrada para a sua sala naquela primeira noite. Ele era um homem que nunca acreditava em coincidências, e o seu instinto provou estar certo. Após apenas um curto período de tempo, Big Mike juntou toda a conspiração e trouxe ao seu mestre a verdade sem adornos. Revelou que a primeira aparição da Daniela na sala privada tinha sido o resultado de uma armadilha orquestrada concebida por Brett e a sua equipa para a humilhar para a diversão. Eles tinham antecipado uma rejeição cruel, completamente cegos à profunda ligação que estavam prestes a desencadear. Big Mike também repetiu os rumores sujos que Brett espalhara depois para a desonrar. E quando o Salvatore acabou de ouvir tudo, o seu rosto não mostrou qualquer emoção. Mas uma quietude perigosa instalou-se sobre ele, porque ele percebeu que a mulher que ele valorizava, a única pessoa em muitos anos que lhe tinha falado como se falasse com um ser humano, tinha sido trazida para a sua vida através de uma piada apontada à própria fraqueza, que ele escondia mais cuidadosamente, e que durante todo este tempo ela tinha estado a suportar silenciosamente aqueles rumores venenosos sem lhe dizer uma única palavra de queixa. Na quinta-feira à noite seguinte, quando a Daniela entrou na sala privada com o coração ainda emaranhado na inquietação daquela noite sem dormir, ela imediatamente sentiu que algo estava diferente nele. Ele não sorriu como tinha feito nas semanas recentes. Ele olhou-a por muito tempo, depois ergueu as mãos, e o que ele gesticulou fê-la ficar imóvel. Ele disse-lhe que sabia tudo. Sabia sobre a armadilha naquela noite, sabia sobre o Brett, sabia sobre os rumores que o homem tinha espalhado para a humilhar. Ele disse que sabia que ela tinha estado a suportar tudo aquilo sozinha todo este tempo. E então, com uma calma mais assustadora do que a raiva, ele gesticulou que ela não tinha de suportar mais um dia disso, que tudo o que ela tinha de fazer era acenar com a cabeça. E ele faria o Brett desaparecer da vida dela, certificando-se que o homem nunca mais ousava abrir a boca para falar mais uma palavra sobre ela. Ele não explicou como, nem precisava. O movimento agudo e deliberado das suas mãos carregava uma autoridade silenciosa que não requeria tradução, fazendo-a perceber completamente que o seu mundo operava em consequências absolutas em vez de ameaças vazias. A Daniela congelou.
Ela ficou ali dentro da sala que uma vez parecera o lugar mais quente que ela tinha. E pela primeira vez, sentiu uma distância invisível entre ela e o homem à sua frente. Porque ele estava a oferecer-lhe um tipo de poder que ela nunca possuíra. O poder de apagar a pessoa que a tinha atormentado com apenas um aceno. E uma parte dela, a parte desgastada por rumores, por injustiças, por meses a ser encurralada, tremeu por um breve instante perante essa oferta, apenas um instante, perante a sensação de que, finalmente, havia alguém poderoso o suficiente para estar do seu lado e acabar com tudo. Mas imediatamente após esse instante, veio um medo de si mesma, porque percebeu que estava em frente a uma encruzilhada que nunca tinha imaginado, com a tentação de ser livre do Brett, uma vez por todas de um lado e do outro, a questão de que tipo de pessoa ela se tornaria se aceitasse que um ser humano, por mais cruel que fosse, poderia ser tratado de uma forma que ela nem ousava imaginar. Ela olhou para o Salvatore, olhou nos olhos, à espera da sua resposta. E ela percebeu que esta não era apenas uma escolha sobre o Brett. Era uma escolha sobre si mesma, sobre até onde ela permitiria que a sua dor a levasse. Ela abriu a boca, querendo dizer algo, mas descobriu que não estava pronta. Por isso, apenas gesticulou que precisava que ele lhe desse um pouco de tempo. Depois saiu da sala carregando um fardo ainda mais pesado do que o que tinha trazido. 4 dias depois dessa noite, a Daniela não enviou uma única mensagem ao Salvatore. Não porque quisesse puni-lo ou evitá-lo, mas porque verdadeiramente não sabia o que dizer quando a sua mente ainda era um emaranhado de perguntas sem resposta. Ela ia trabalhar, voltava para casa, cozinhava, sentava-se com o Dani e fazia todas aquelas coisas ordinárias como uma máquina, enquanto os seus pensamentos não paravam de circular em torno da sua oferta. E se a noite sem dormir depois de testemunhar o que aconteceu no restaurante tinha sido um medo puramente instintivo, estes dias foram diferentes. O medo tinha se instalado o suficiente para dar lugar a algo mais pesado, uma luta de razão da qual ela não conseguia escapar. A princípio, ela disse a si mesma que a coisa mais segura era recuar, criar silenciosamente distância do Salvatore e deixar tudo arrefecer. Ela pensou que se afastasse, a sua vida voltaria ao que era. Ela seria novamente a servente invisível. Os rumores acabariam por desaparecer quando não houvesse mais nada para falar. E o mais importante de tudo, o Danny estaria seguro, longe do mundo de regras escondidas que ela apenas tinha vislumbrado. Essa linha de raciocínio soava sensata e sábia. Acalmava a parte assustada dela. Mas sempre que quase se convencia, algo dentro dela prendia-se e não a deixava descansar. Só ao quarto dia, numa noite, enquanto ela estava sentada calmamente junto à janela depois do Danny ter ido dormir, é que ela finalmente tocou na coisa que a tinha perturbado e conseguiu nomeá-la. Ela percebeu que se retirasse silenciosamente da vida do Salvatore por medo, sem uma única explicação, então estaria a fazer-lhe a mesma coisa que ela odiava mais no Brett e nos outros. Ela estaria a decidir por ele, a excluí-lo de uma escolha em que ele tinha o direito de participar. O Brett e essas pessoas tinham-no transformado num peão na sua piada, sem se darem ao trabalho de lhe fazer uma única pergunta, arranjando tudo sobre ele pelas suas costas, como se ele não tivesse o direito de falar por si mesmo. E agora, se ela desaparecesse silenciosamente, apenas para aliviar o seu próprio medo, ela também o trataria como um problema a ser removido em vez de um ser humano com o direito de escolher. Essa percepção encheu-a de vergonha porque, nas últimas semanas, ela tinha orgulhado-se de acreditar que era diferente das pessoas que o tinham magoado, que era ela quem o tinha visto como uma pessoa. E, no entanto, agora ela quase tinha feito a própria coisa que lhe tiraria o direito de ser reconhecido como um. Ela também percebeu uma segunda coisa, algo mais profundo, que a verdadeira questão que ela tinha de responder não era o Brett, não se devia deixar o Salvatore agir ou não, mas que tipo de pessoa ela se ia tornar. Porque se ela acenasse com essa oferta,
Se deixasse a sua dor e exaustão levá-la a aceitar que um ser humano poderia ser tratado das formas do submundo, então ela já não seria ela mesma. Tornar-se-ia alguém que usava o poder de outra pessoa para resolver a sua própria dor. E se fizesse isso, como seria diferente das pessoas que estavam habituadas a usar a força para esmagar os mais fracos do que elas? O Danny ainda estava presente em todos os seus pensamentos. Mas desta vez ela pensou nele não apenas através do medo, mas através de outra pergunta. Ela perguntou-se se um dia o Danny crescesse e soubesse que a sua irmã tinha estado perante uma escolha como esta. O que é que ela queria que ele a visse escolher? Queria ensinar ao seu irmão que a dignidade humana tinha de ser protegida mesmo quando pertencia a alguém que a tinha prejudicado? Ou que uma vez que uma pessoa tivesse poder suficiente nas suas mãos, ela podia esmagar qualquer um que lhe tivesse causado dor? E quando essa pergunta apareceu claramente na sua mente, a Daniela soube que tinha a sua resposta. Não porque fosse fácil ou segura, mas porque era a única resposta que ainda lhe permitiria olhar diretamente nos olhos do seu irmão e nos seus próprios. Todas as manhãs, ela colocava a mão no telemóvel e, pela primeira vez em 4 dias, enviou ao Salvatore uma curta mensagem dizendo que precisava de o ver, que havia algo que tinha de lhe dizer, não por palavras escritas, mas diretamente com as suas próprias mãos na sala onde tudo tinha começado. O Salvatore respondeu à sua mensagem quase imediatamente. E assim, na noite seguinte, a Daniela entrou naquela sala privada novamente. Mas desta vez, ela não trazia uma bandeja de servir. Ela veio como ela mesma com algo que tinha passado 4 dias a aprender a nomear. Ele já estava sentado à espera dela. E quando ela fechou a porta e se sentou em frente dele, ele olhou para ela com uma atenção calma, como se compreendesse que o que ela estava prestes a dizer importaria. A Daniela inspirou profundamente e ergueu as mãos. Começou por agradecê-lo. Ela gesticulou que sabia que a sua oferta tinha vindo de um desejo de a proteger, que na sua vida inteira cheia de perdas, ninguém tinha jamais estado disposto a defender-se por ela daquela forma. E precisamente por isso, ela tinha de ser honesta. Depois, ela olhou diretamente nos seus olhos e recusou. Ela gesticulou que não queria que ele retaliasse contra o Brett. Não se tratava de perdão, mas de manter a verdade de quem eram um para o outro. Ela olhou nos seus olhos e explicou que, na noite em que foi empurrada para a sua sala, ambos tinham sido tratados como objetos para a cruel diversão de outra pessoa. Se ela aceitasse a sua oferta de esmagar o Brett agora, ela estaria a fazer exatamente a mesma coisa, transformando a sua existência numa mera arma para a sua vingança. Ela gesticulou lentamente, garantindo que ele apanhasse cada movimento. Tu não és uma ferramenta para a minha raiva, Salvatore. Tu és um homem, e eu não te tratarei como menos do que isso. Quando terminou de gesticular essa frase, ela viu algo mudar ligeiramente nos olhos do Salvatore. Mas ela não parou, porque sabia que se tinha decidido ser honesta, então tinha de ser honesta até ao fim. Ela gesticulou sobre a noite em que não dormira depois de ver os seus 2 homens virem falar com o Brett. Ela não escondeu o seu medo dele. Admitiu que o local a tinha assustado, que pela primeira vez ela tinha verdadeiramente visto o mundo que estava por trás dele. Um mundo com regras escondidas que ela não entendia de todo e não sabia se pertencia. Ela contou-lhe sobre o Danny, sobre o seu medo de que, se ela entrasse mais fundo na sua órbita, um dia esse mundo alcançasse o seu irmão mais novo, a quem ela tinha dedicado toda a sua juventude a proteger. Ela gesticulou que tinha havido um momento em que ela tinha pretendido recuar silenciosamente, desaparecer da vida dele sem explicação para que tudo pudesse voltar à paz. Mas então percebeu que fazer isso seria também uma forma de decidir por ele, de lhe tirar o direito de falar, tal como as pessoas que o tinham magoado. E isso era algo que ela não queria fazer. Por isso, em vez de desaparecer em silêncio, ela tinha escolhido vir aqui e contar-lhe toda a verdade no seu coração, tanto os seus sentimentos como os seus medos, e depois devolver-lhe o direito que ele sempre deveria ter tido.
Ela gesticulou que não podia decidir o que estava entre eles sozinha, que ele tinha o direito de saber quem ela era, o que ela temia, o que ela queria. E depois de saber tudo isso, ele seria o único a escolher se queria entrar na vida de uma servente pobre, com um irmão mais novo que precisava de proteção e um coração habituado a construir muros. E ela também escolheria se era corajosa o suficiente para entrar na sua órbita. Mas qualquer que fosse a resposta, tinha de vir da verdade, não da evitação. Ela baixou as mãos depois de dizer tudo e sentiu um estranho alívio. O alívio de alguém que, pela primeira vez em muito tempo, se tinha atrevido a colocar todo o seu verdadeiro eu, tanto as partes fortes como as frágeis, diante de outra pessoa, sem esconder nada. A sala privada afundou-se em silêncio, um silêncio diferente de qualquer outro que eles já tinham partilhado, espesso e trêmulo, porque agora todas as cartas estavam viradas na mesa. E a Daniela sentou-se ali, o coração a bater, à espera de ver o que o homem do outro lado faria com todas as verdades que ela acabara de colocar nas suas mãos. Salvatore sentou-se em silêncio durante muito tempo depois de Daniela baixar as mãos, tanto tempo que ela começou a recear ter dito demais, que talvez tivesse acabado de rejeitar a única coisa que ele sabia oferecer a uma pessoa. Mas quando finalmente levantou as mãos, o que ele gesticulou fez com que ela ficasse imóvel. Ele disse que ao longo da sua vida, desde o dia em que perdeu o pai e foi forçado a crescer de um dia para o outro, para herdar o mundo em que agora vivia, ninguém o tinha procurado sem trazer uma de duas coisas, ou medo ou ganância. As pessoas vinham a ele porque o temiam e queriam agradá-lo, ou porque sabiam que ele tinha dinheiro e poder, e queriam negociar algo. Ele tinha vivido demasiado tempo entre pessoas que o viam apenas como uma força a usar ou um perigo a evitar. Tanto tempo que quase se tinha esquecido que ele também era um ser humano, que podia ser tratado de outra forma. Ele gesticulou que quando se ofereceu para lidar com o Brett por ela, parte dele tinha pensado que era isso que ela queria, porque essa era a única linguagem que o seu mundo sabia falar. Alguém o ouvia e ele fazia-o desaparecer. Essa era a regra. Era assim que tudo ao seu redor funcionava há tanto tempo. Mas ela tinha feito algo que ninguém tinha feito antes. Ela tinha recusado o seu poder não porque não precisasse dele, mas porque queria proteger a sua dignidade. Ela tinha visto nele uma pessoa digna de respeito, não uma arma a ser usada. Ele gesticulou que no momento em que ela lhe disse que ele não era a sua faca, ela lhe tinha dado algo que nem o poder, nem o dinheiro no seu mundo alguma vez tinham conseguido comprar para ele, a sensação de ser visto como um ser humano inteiro. Ele fez uma pausa por um tempo, depois gesticulou que não tocaria no Brett, não porque o Brett merecesse ser poupado, mas porque ela merecia ter alguém ao seu lado que não transformasse cada ferida em sangue e medo. Ele disse que se estar perto dela significava que ele tinha de aprender uma forma de viver diferente daquela que conhecia. Então ele estava disposto a fazê-lo. E naquele momento, a Daniela viu um calor completamente desprotegido nos olhos. Todos sussurravam que eram frios como gelo. A justiça para o Brett acabou por não vir do submundo que ela temia, mas do lugar que ela menos esperava. Porque durante esses dias, o Oscar, o jovem empregado de mesa, que tinha testemunhado todo o confronto na sala de arrumação de vinhos, e que tinha carregado o peso da culpa durante semanas, finalmente encontrou a coragem que lhe faltava há tanto tempo. Percebeu que o seu silêncio todo este tempo também tinha sido uma forma de cumplicidade, e que se continuasse a baixar a cabeça, permaneceria para sempre a versão covarde de si mesmo que ele desprezava. Por isso ele silenciosamente juntou tudo o que sabia. As mensagens difamatórias que o Brett tinha postado no grupo de chat, as vezes que vira o Brett assediar outros, e as coisas que sabia sobre as outras raparigas, que tinham silenciosamente demitido antes, porque já não o suportavam. Depois levou tudo isso ao gerente sênior do restaurante através do processo adequado, sem esconder a sua própria parte na piada original. Ele aceitou que também poderia ser implicado, desde que a verdade viesse à tona. E desta vez, confrontado com provas concretas e o testemunho de uma testemunha que ousou avançar,
A gerência do restaurante não pôde ignorar, como outrora ignorara queixas dispersas no passado. Foi aberta uma investigação interna e o comportamento do Brett, que ele tinha escondido durante tanto tempo sob o disfarce de brincadeira, foi finalmente trazido à luz pelo que realmente era. Quando a Daniela ouviu do Oscar durante um turno que tinha sido ele a relatar tudo, ela olhou para ele por um longo tempo e deu um pequeno aceno. Não o aceno de perdão fácil, mas de reconhecimento de que um jovem tinha escolhido fazer a coisa certa tarde, em vez de nunca. E naquele momento, ela entendeu que a verdadeira justiça, o tipo de justiça que permitia às pessoas levantar a cabeça, nunca vinha do medo ou do esmagamento do poder, mas da coragem daqueles dispostos a nomear o que estava errado e a ficar do lado da verdade. A investigação interna terminou como deveria ter terminado há muito tempo. O Brett foi despedido pelo restaurante através do processo adequado, não com uma cena alta e dramática, mas simplesmente como a consequência inevitável do que ele próprio tinha feito, uma vez que a verdade tivesse sido finalmente trazida à luz. Ele saiu muito mais silenciosamente do que alguma vez se tinha gabado enquanto esteve lá, sem ninguém para intimidar, sem nome para emprestar e usar para vanglória. E quando ele saiu pela porta do restaurante pela última vez, a Daniela sentiu nenhum triunfo e nenhuma pena. Sentiu apenas um alívio calmo. O alívio de alguém a quem um fardo tinha sido retirado depois de o carregar durante demasiado tempo. A Carla, depois de o Brett ter ido embora, ficou completamente quieta. Ela já não lançava palavras afiadas pelas costas da Daniela, não porque se tivesse tornado subitamente gentil, mas porque o apoio para a sua crueldade já não existia. Ela escolheu manter a distância, evitando os olhos da Daniela sempre que os seus caminhos se cruzavam. E a Daniela não precisava de mais do que isso. Ela nunca tinha querido que eles gostassem dela. Ela só precisava que o limite que ela tinha traçado na sala de arrumação de vinhos, naquele dia, fosse respeitado. E agora estava a ser respeitado. A pessoa que mais mudou foi o Oscar. Depois de avançar para relatar a verdade, ele não se tornou um herói aos olhos de todos. Alguns colegas até olharam para ele com fria desaprovação, porque ele ousara quebrar a regra tácita de silêncio do grupo. Mas o Oscar em si era diferente. Ia trabalhar um pouco mais direito, já não baixava essa cabeça e evitava as pessoas como antes, e começou a tratar a Daniela com sincero respeito. Às vezes, até hesitava em fazer-lhe algumas perguntas sobre língua gestual, como se estivesse a tentar, à sua maneira desajeitada, compreender melhor o mundo que ele uma vez transformara descuidadamente numa piada. A Daniela não se apressou a abraçá-lo, mas também não foi fria com ele. Ela entendia que um jovem que sabia admitir erros e tentar mudar merecia uma oportunidade. Quanto ao Salvatore, a relação entre ele e a Daniela depois dessa noite não se transformou de repente numa radiante história de amor cheia de promessas. Ela cresceu lenta e cuidadosamente, exatamente da forma como duas pessoas habituadas a construir muros à volta de si encontrariam o caminho uma para as outras. Eles ainda se encontravam nas noites de quinta-feira, ainda falavam com as mãos na sala privada, mas agora não havia mais coisas escondidas entre eles. Havia uma coisa que o Salvatore fez que a Daniela se lembraria por muito tempo. Ele sabia sobre o Danny, sabia sobre o irmão mais novo, que vivia num mundo com menos sons, e sobre o dinheiro que a Daniela tinha poupado para ele antes de ser enganada anos antes. E embora com o seu poder e dinheiro ele pudesse ter apagado todos os fardos financeiros que a pressionavam com uma única chamada telefônica, ele não o fez. Ele foi perspicaz o suficiente para entender que fazer isso apenas a transformaria em alguém endividada com ele, em vez de alguém ao seu lado como igual, e que aquelas velhas contas de hospital eram um fardo. A Daniela queria terminar de pagar à sua maneira, como sempre tinha feito, com o seu próprio suor e dignidade. Em vez disso, a única coisa que ele fez foi abrir-lhe uma porta. Ele apresentou o Danny a uma aula gratuita de língua gestual para jovens num centro que ele conhecia. Um lugar onde o Danny poderia estudar mais, conhecer pessoas em circunstâncias semelhantes e encontrar uma comunidade própria. Salvatore não pagou a ninguém. Ele não usou influência para forçar nada.
Ele deu a ela a informação sobre aquela porta e deixou que ela e a Dani decidissem se queriam atravessá-la ou não. E a Teresa percebeu que aquilo era respeito de verdade. Não aquele resgate deslumbrante que transformava outra pessoa em alguém que devia gratidão, mas o ato de colocar uma escolha nas mãos delas e confiar que eram fortes o suficiente para seguir em frente por conta própria. O que ela também percebeu gradualmente durante aquelas semanas foi que o Salvador estava mudando. Ele começou a falar de planos diferentes para o futuro, coisas além do submundo que ele havia herdado. Ele falava em mudar lentamente o foco para negócios transparentes, em se desvincular cuidadosamente de antigas obrigações, um passo de cada vez. Ele não prometeu se tornar um homem completamente diferente da noite para o dia, porque ambos entendiam que a vida não funcionava assim. Mas a direção em que ele se movia era suficiente para Teresa ver que o homem que um dia viveu sozinho, no meio do seu próprio poder, estava silenciosamente procurando um caminho para a luz, e que talvez, apenas talvez, ela e a Dani se tornariam parte do futuro que ele começava a ousar sonhar. Alguns meses se passaram e numa quinta-feira à noite, como tantas outras quintas-feiras antes, Teresa mais uma vez entrou na sala privada no final do corredor. Mas desta vez, tudo era tão diferente daquela primeira noite que, por vezes, ela se perguntava se a mulher que entrava hoje ainda era a mesma rapariga que tinha sido empurrada para aquela sala como uma piada. Ela já não trazia uma bandeja de servir. Ela veio como alguém que era esperada. E o Salvador já estava sentado lá, levantando os olhos para olhá-la, com um olhar que ela agora conhecia tão bem. O olhar que a cidade inteira um dia sussurrou, que era frio como gelo, mas para ela tinha se tornado o lugar mais quente de todos. Ela sentou-se em frente a ele, e nesse momento de quietude, os seus olhos escorregaram acidentalmente para a fenda estreita na porta que levava ao corredor de serviço. A pequena abertura onde, muitos meses antes, 3 rostos tinham pressionado para esperarem que ela desmoronasse. A fenda que uma vez servira de palco para a crueldade disfarçada de piada. Agora, era apenas uma fenda comum numa porta. Ninguém estava ali mais. Nenhum olho espreitava em segredo. Nenhuma risada zombeteira ecoava de volta. Tinha voltado à sua humilde e verdadeira natureza, uma linha discreta a delimitar o espaço privado de duas pessoas. E Teresa percebeu que a maior mudança não estava na sala em si, mas no que tinha acontecido dentro dela. O Salvador viu-a a olhar para a fenda na porta, e ele compreendeu o que ela estava a pensar. Ele levantou as mãos e fez um sinal, uma frase curta. Ele disse que uma vez pensou que aquela sala era o lugar mais seguro que ele tinha porque era privada e ninguém o podia alcançar lá. Mas agora ele sabia que só se tinha tornado um lugar de verdade desde que ela entrou ali. Aquela frase simples fez Teresa rir, um sorriso leve e completo. O sorriso de alguém que finalmente encontrou um lugar onde não precisava de construir muros. Sentaram-se ali a falar com as mãos, na quietude absoluta da sala. Nenhum som passava entre eles. E, no entanto, Teresa nunca se sentiu mais profundamente ouvida. Lá fora, a cidade ainda estava barulhenta com buzinas de carros e passos apressados. Lá fora, ainda havia um mundo inteiro do qual o Salvador estava a tentar desvincular-se cuidadosamente, passo a passo, para poder mover-se para uma vida mais brilhante. Mas dentro desta pequena sala, entre duas pessoas que há muito tempo estavam acostumadas a esconder-se atrás de muros, havia apenas silêncio. E era o silêncio mais bonito que ela alguma vez conhecera. Não o silêncio da solidão ou de coisas não ditas, mas o silêncio de duas pessoas que se entendiam tão profundamente que o som já não era necessário. A cruel piada criada para torná-la o centro do ridículo transformou-se em algo que nenhuma das pessoas que a criaram poderia alguma vez ter imaginado. Por acaso, eles levaram duas das pessoas mais solitárias a encontrarem-se. E a história de Teresa e Salvador, que começou com um esquema destinado a degradar a dignidade humana, acabou por se tornar prova do exato oposto. Que a dignidade, uma vez protegida, tem o poder de mudar até mesmo as coisas que parecem impossíveis.
E se há uma coisa que esta história espera deixar em cada um dos nossos corações, é que a dignidade de uma pessoa nunca deve ser transformada na piada de outra pessoa. Que a verdadeira escuta não pertence aos ouvidos, mas à atenção e compaixão. Que às vezes as pessoas que parecem mais diferentes, uma empregada de mesa pobre e um homem poderoso, uma traída pela confiança e um solitário na sua própria força, podem curar-se mutuamente, simplesmente vendo-se como seres humanos inteiros. E que a maior força que uma pessoa pode possuir não reside no poder de esmagar os outros, mas na bondade de os erguer. Se esta história tocou o vosso coração de alguma forma, por favor, cliquem no botão de gosto, partilhem este vídeo com as pessoas que vocês acham que também precisam de o ouvir, e não se esqueçam de subscrever o nosso canal para que possamos ouvir juntos muitas mais histórias significativas e cativantes todos os dias. Gostaríamos muito de saber o que sentem sobre a história de Teresa e Salvador. Qual parte desta história vos fez pensar mais? Por favor, deixem um comentário e partilhem os sentimentos do fundo dos vossos corações, porque cada linha que partilham é preciosa para nós e dá-nos a motivação para continuar a contar histórias mais gentis. Obrigada por passarem o vosso tempo a ouvir até o último momento. Que vocês e as pessoas que amam tenham sempre saúde abundante, uma vida alegre, paz na vossa alma e calma em todos os dias. Adeus e vemo-nos no próximo.